Hey, Tribo Ilumina! Seja muito bem-vindo a mais um IluminaCast. E no IluminaCast de hoje eu venho responder a pergunta de uma de vocês. A Ana me fez a seguinte pergunta. Descobri que procuro um namorado pai. O que eu faço nesse sentido, nesse lugar? Maravilhoso, Ana. Seguinte, aqui no nosso IluminaCast é um papo, onde a gente vem sempre trazer para você novos pontos de vista sobre a sua própria realidade. Lembrando que é importante não só se colocar disponível, mas se colocar disposta às suas transformações, dispostas a modificar, disposta a trabalhar questões profundas em você, em especial olhar para sua criança interior, olhar para suas histórias anteriores. Então, se você descobriu que busca um pai, certamente é necessário que você perdoe a sua relação paterna. Por dois motivos. Por que normalmente uma mulher na sua fase adulta busca um namorado pai? Ou pela ausência desse pai, então teve um pai muito ausente, um pai que em algum lugar negligenciava quem você era, que acabou se afastando, que te abandonou, ou que era muito duro e muito agressivo, ou então o movimento oposto. Você teve um pai tão amoroso, tão caloroso, que energeticamente você continua casada com seu pai e você racionalmente quer ter um namorado, porém esse namorado precisa ter as características desse pai herói, desse pai perfeito, desse pai que energeticamente você é casada. Quando a gente fala assim, mas como eu posso ser casada energeticamente com meu pai? Tanto você pode ser casada energeticamente por questões positivas, quanto por questões negativas você também pode ser casada energeticamente. Porque um casamento energético é uma ligação energética tão grande que você, em algum lugar lá no seu inconsciente, se coloca como alguém que vai ser a companheira eterna dessa pessoa, Vai ser a pessoa que vai estar ali sempre do seu lado, ou você precisa estar sempre apegada, seja as memórias de tristeza ou de grande felicidade desse pai, dessa mãe. Eu já tive algumas alunas que foram casadas energeticamente com seus pais. E como que a gente conseguiu descobrir isso? Exatamente quando ela tomou a consciência de que ela sempre buscava uma relação, alguém que cuidasse dela como o pai cuidou. Não porque o pai cuidava muito, na verdade o pai não cuidava nada e ela ficava naquela esperança que ela criou de que o pai tinha que ser um pai perfeito, então ela procurava um pai, não o pai dela, mas um pai nos namorados. Porque elas não tiveram relações legais com pais. Ou então, teve gente, como eu falei no início, teve uma relação tão incrível com o seu pai que aí busca muito continuar nessa continuidade. Em especial, se aquele pai chamava ela também muito de minha princesinha, vamos casar comigo, o único namorado da sua vida é o papai. Essas palavras e essas coisinhas que parecem que são brincadeira, Que parece que é leve, é só o papai falando que a filhinha é a namoradinha dele. Isso no seu inconsciente, nas suas crenças inconscientes, pode ter um peso muito, 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 muito grande. Você pode sim, de fato, acabar co-criando uma realidade aonde você está ligada energeticamente ao seu pai. Tá bom, o meu pai sempre falou que eu era a princesinha dele, que nós éramos casados, que eu era namorada dele. Não casados, mas que eu era namoradinha dele, ou a princesinha dele. O que eu faço para me desligar energeticamente desse pai? Independente do tipo de relação, seja ela positiva ou seja ela negativa, se você sente que energeticamente existe essa ligação muito forte, porque lembra, tudo aquilo que você também exclui se aproxima ainda mais de você. Aquilo que você renega está ainda mais perto de você. Aquilo que você luta contra traz ainda mais para você essas sensações. Tudo que você repele, tudo aquilo que você diz que não quer, em algum lugar fica mais próximo de você e mais presente no seu dia a dia, porque fica lá no seu inconsciente agindo. É diferente de quando você traz para o momento, para a consciência. Independente, isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Existem homens que também são casados energeticamente com seus pais, com suas mães. E o que você faz como protagonista da sua própria jornada? Você vai olhar para sua criança interior, você vai acolher aquela criança, falar
tudo que ela precisa ouvir que esse pai não disse, ou falar coisas que você precisava ouvir, como por exemplo, você não é a namoradinha do papai. Você pode honrar e amar muito o seu pai e seguir a sua própria vida através dos seus próprios intentos. Então, antes de você procurar alguém, procurar um boy, procurar um relacionamento, é essencial que você cure essas relações anteriores. E, em especial, esse ponto de vista sobre o que é a paternidade, sobre o que é pai. Porque também o que acontece, né? É importante a gente tirar os pais de um grande pedestal. Quando a gente coloca os pais no pedestal, porque quando a gente nasce, quando a gente vem aqui nessa existência, a gente cria muitas expectativas inconscientes, quando você é bebezinha, de que aquele seu pai e que aquela sua mãe são seres perfeitos, incríveis e maravilhosos. E aí, se um deles não é tão assim, então teve abandono, você fica pensando, mas por que comigo? Por que o pai da minha amiguinha é tão perfeito assim? Então você acaba criando um modelo de perfeição do que seria um pai. Seja porque você tem um pai que é muito legal pra você, que você considera ele um rei, um príncipe, ou seja porque você não teve e olha pra todos os pais em volta de você, essas histórias de paternidade da novela, o pai da sua amiga, e acredita que aquele pai ele é muito perfeito. Logo, por conta desses pontos de vista do inconsciente coletivo, porque toda a sociedade culturalmente diz que o pai é quem provê, que o pai é quem cuida, que o pai é quem protege aquela filha, você, menina, que ainda existe dentro de você, a sua menina interior, ainda precisa e fica buscando esse acolhimento que ou você teve demais ou você não teve. Então, ou você busca a continuidade desse cuidado que o seu pai teve com você, ou você busca pela primeira vez sentir o que é o amor paterno, porque você não sentiu, porque seu pai te abandonou, qualquer coisa nesse sentido. Então agora você, enquanto adulta, que teve uma ferida da sua criança interior, vai acolher essa sua criança. Ah, mas eu não tenho ferida, porque o meu pai era perfeito. Pois é, mas lembra do que eu venho falando ao longo desses minutos que estamos aqui. Nem sempre as feridas ou os modelos que a gente usa de limitadores estão associados a grandes traumas, dores e dramas. Às vezes é apenas um amor tão exagerado, porque mais uma vez eu gosto de dizer para vocês, o que a gente deve buscar, seja no amor, no ódio, nas relações, é o caminho do meio, como já diria Buda, ou a justa medida, como já diria o Aristóteles. Então, a justa medida também é muito importante ser buscada, né? Então, ou é a justa medida e o caminho do meio. É entender que existe um amor, mas que somos todos seres humanos. E que nessa humanidade, cada um de nós somos responsáveis sobre como nós nos colocamos no mundo. E como o seu pai te amou foi o máximo que ele podia te dar. Então você vai começar a trazer para você a consciência de que eu recebi o amor que o meu pai podia me dar. E agora eu me abro para viver um novo amor. Me abro para viver um amor de parceria. Me abro para cuidar de mim, para me falar tudo aquilo que eu queria que meu pai me falasse, para cuidar de mim como eu queria que meu pai me cuidasse, porque hoje eu sou protagonista da minha jornada, porque hoje eu me amo. Aí você olha para o seu pai, mesmo que ele tenha te abandonado, olha que eu digo em pensamento e energia, mesmo que você nunca nem tenha visto seu pai. Ah, meu pai me mandou para adoção, eu não conheço os meus pais, ou qualquer coisa do tipo. Você vai olhar para essa sua história de forma energética, imaginar esse pai, essa mãe, que seja, na sua frente e vai trazer essa energia do perdão, a consciência energética e espiritual de que ele fez o melhor que ele podia fazer naquele momento, mesmo que tenha sido terrível para você. Lembrando que a gente estava falando lá no início, antes mesmo de começar o podcast, que na verdade a nossa história pouco importa, porque o que importa é o que a gente faz com a nossa história. Então, o que você faz com a sua história é o essencial para trazer as suas transformações. É como você olha para a sua história que vai trazer essa transformação. E lembrando de sempre olhar de forma amorosa e generosa para a sua história e para as pessoas que passaram por ela. Porque, obviamente, você em outro momento tinha um nível de consciência mais baixo. Essas pessoas também estavam com um nível de consciência mais baixo e fizeram as escolhas que elas podiam fazer com o nível de consciência que ela tinha, com o nível intelectual que ela tinha, com o processo dela, até com a questão financeira que ela tinha naquele momento, com o discernimento que ela tinha naquele momento. Você precisa ir lá procurar essa pessoa, pedir perdão para essa pessoa? Não.
Você pode mentalmente, de fato, como eu ouvi falar o tempo todo, trazer essa energia de amorosidade para o seu coração. E mais, a gente tem um Criador. Eu acredito nele, que é um Criador de tudo que é Deus, Jesus, e aí como você quiser chamar. Essa energia, que é o Criador, que fez tudo e todos nós, ele é a fonte de todo o amor, desse amor grande e incondicional. E ele tem a sabedoria do que é o amor incondicional, paterno. Que não é esse amor incondicional que cada um dos seus pais te deram. Porque normalmente o amor de pai e mãe ele é muito condicionado. Eu sei que é duro falar isso, mas ele é condicionado. Pai e mãe normalmente dizem assim, eu não tenho filho preferido. Em amor, talvez a gente consiga amar todo mundo, mas sempre tem alguém que você tem maior afinidade. Porque talvez você converse mais com aquela pessoa. Porque talvez ela te entenda de forma melhor. E isso também acontece com os filhos. Isso é normal. Então você vai olhar para a sua história, para essas pessoas, humanizar o seu pai e sua mãe. Tirar esse pai do pedestal de grande Deus, ou que ele falhou muito, porque, nossa, ele tinha que ser perfeito, ele falhou, ele me abandonou. E também tirar no sentido de, meu Deus, meu pai é perfeito e ninguém vai conseguir chegar no lugar dele, eu preciso de alguém que seja como meu pai, tirar desse lugar de perfeição, porque ele também é imperfeito. Cada um de nós viemos nessa existência, viemos nessa terra, nesse mundo 3D, da terceira dimensão, da materialidade, para aprendermos. Cada um de nós que estamos aqui para aprendermos coisas, para evoluirmos, para servirmos e para curtirmos. Então a gente também veio para ser contribuição para esse universo, mas para evoluir. E assim como você tem questões profundas para serem trabalhadas, virtudes para serem adquiridas, grandes karmas para serem resgatados, o seu pai e a sua mãe também. Então, se ele não foi aquela perfeição que você imaginava, entende que você trazendo autorresponsabilidade, entendendo, tá bom, fui eu que esperei demais. Ou eu que coloquei ele muito no pedestal. Você começa a trazer mais leveza para o seu coração. E é quando você trabalha tudo isso e consegue tirar da fonte, pedir Criador, Deus, Jesus, aí você conversa com a energia. Me traga a consciência, a sensação agora no meu corpo desse amor incondicional, paterno, por sua ótica. Traga para mim, para que cada uma das minhas células, para que meu coração, para que a minha mente sinta esse amor incondicional agora. Olha que lindo. Aí você começa a sentir no seu corpo. Aí você vai lá para você, menina, pensa de olhinhos fechados. Ou pega uma foto sua se você se sentir mais confortável. Ou escreve. São muitas as formas de você se comunicar com a sua criança. Olha para ela e escreve. Eu te amo muito, eu te aceito exatamente como você é. Fala todas aquelas palavras que o seu pai não disse que você gostaria muito, porque você precisa curar essa história. E depois que você estiver se sentindo livre, aí trabalha o auto-perdão, trabalha o perdão com aquelas pessoas, com aquele ente querido. Só quando você conseguir fazer isso, que de fato você vai parar de procurar um homem que seja como um pai para você. Porque você precisa acolher a sua criança sendo o pai que a sua criança não teve. Honrando, amando incondicionalmente esse pai, entendendo que você não precisa ligar pra ele, você não precisa conviver com ele, você não precisa jogar na cara dele que ele não cuidou de você. Você não precisa se afastar de um pai que é extremamente amoroso, você pode continuar perto dele, mas desfazendo esse casamento. E para desfazer um casamento energético, se você for casado energeticamente com seu pai, você pode simplesmente perguntar, eu sou casada energeticamente com meu pai? E sente a energia do seu corpo. Se seu corpo ficar muito pesado, é porque provavelmente em algum lugar existe dúvida, e se existe dúvida é porque é. Se ele ficar leve, você fala, não sou não. Então, é porque não é, e tá tudo certo, tá? E aí, o que você pode começar a fazer? Você pode imaginar que vocês estão se descasando, fazendo esse divórcio energético em pensamento e em energia e conversar com o Criador. Eu solicito agora que esse casamento energético seja desfeito. E aí você pode contar em 1, 2, 3, está feito agora, sempre com muita fé. Lembrando que é importante a gente ter fé, acreditar antes de ver. E quando você faz isso em comunhão com o seu sagrado coração, tudo acontece na nossa vida. Eu espero que tenha sido contribuição para a sua existência e a partir desse momento em que você cura sua criança interior, você se abre para amores de potencialização e não completude.
Porque você não precisa da metade da laranja, e sim de alguém que potencialize quem você é e que você potencialize quem é essa pessoa também, porque no relacionamento existe parceria. E, mais uma vez, essencial e importante trabalhar a sua relação com esse seu pai. Não precisa ligar, não precisa falar um monte de coisa, é você com o seu sagrado coração e com a sua energia. Se você sentir de falar algo, de escrever uma cartinha pro pai, enviar, você pode fazer também, não existe contraindicação. Eu só digo sempre que não crie expectativas, porque você não é responsável sobre a ação da outra pessoa. Às vezes você escreve uma carta pedindo perdão ou falando que você ficou muito chateado porque ele não negligenciou você, achando que ele ia se sentir muito mal por isso, e ele vai falar, minha filha, não acho que eu fiz isso não. E não é sua responsabilidade, né? Então sempre traz pra você esse autocuidado, entende que você pode cuidar de você mesma, e em alguns momentos, se estiver muito ruim, é importante solicitar ajuda de pessoas que já trilharam esse caminho. Eu sempre digo que eu tô aqui, né? A gente tem o Ilumina Amor Interno, que é um curso muito especial, onde a gente trabalha essas questões. A gente agora também vai ter outros cursos, enfim. Então eu tô sempre aqui também para auxiliar. Busque ajuda, porque ser protagonista da sua jornada não é resolver tudo sozinho, tá? É também ter coragem para pedir ajuda para as pessoas que você considera os seus mestres. E eu sou muito mestra de algumas pessoas e eu tenho também os meus próprios mestres, onde eu solicito ajuda. Gratidão, eu espero que tenha sido contribuição para essa existência. Eu amo esse IluminaCast, é um momento desse compartilhar novos saberes. Gratidão, muita luz e até o nosso próximo episódio. Tchau!